Meus amados, há 3 semanas atrás eu tive o privilégio de começar uma série de mensagens aqui, e hoje eu irei concluí-las. As mensagens que eu trouxe aqui nessas semanas foram falando sobre raízes. Cuide das raízes, veja os frutos. Porque se nós queremos ver frutos, nós precisamos tratar as raízes. Às vezes nós queremos frutos sem cuidar das raízes, e as raízes se representam a nossa intimidade. É no íntimo que temos que estar bem, temos que estar assim com Deus. Temos que na nossa vida procurar um hábito de devocionais e de entrega e de confiança em Deus. E se nós estivermos seguros no Senhor, consequentemente, daremos frutos, amém? Às vezes, se de repente você não está vendo frutos na sua vida, preste atenção, não nos frutos, mas nas raízes. Porque raízes para baixo, frutos para cima, amém? E nós vimos a primeira mensagem, e essa série de mensagens, eu me inspirei na vida do rei Ezequias, que está em 2 Reis, capítulo 18, e a partir do capítulo 18, e a primeira mensagem, eu quis falar sobre raízes hereditárias, falando justamente do quê? Falando da hereditariedade, que o pai de Ezequias era um cara terrível. O rei Acás foi um cara que não serviu o Senhor, que pelo contrário, ele acabou com a adoração do Senhor em Judá, e foi um homem profano. Inclusive ele fez sacrifício de seus filhos, coisas terríveis e abomináveis aos olhos do Senhor. E o seu filho, Ezequias, ele foi o oposto do seu pai. Por quê? Porque ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Meu irmão, não importa quem foi o seu pai, não importa quem foi a sua mãe. Ah, mas quando eu era criança eu fui consagrado no centro de Umbanda, quando eu era criança eu fui consagrada a não sei quem, a não sei a que outro. Há um momento na sua vida que se você encontrar Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele, o teu passado cai por terra em Cristo Jesus. Toda a hereditariedade cai por terra, porque quem passa a ser seu pai é o próprio Deus, e você se torna filho de Deus. Mas você precisa ouvir e guardar os mandamentos do Senhor e fazer a vontade do Senhor e ter Jesus Cristo na sua vida. Em Cristo, é claro. Pastor, mas e aqueles que não têm Cristo? Aqueles que não têm Cristo, infelizmente, eles sofrem consequências terríveis hereditárias. Falta de perdão, não consegue perdoar, sofre consequências emocionais, espirituais, muitas vezes porque a sua casa está consagrada a tudo aquilo que não pertence a Deus. Eu já vi casos terríveis disso. Sim, porque ninguém naquela casa, ninguém naquela família se rendeu ao Senhor em fazer a vontade do Senhor, mas entregue totalmente à carne e aos desejos do mundo, e à religião, e as coisas. E é claro que isso vem. Porém, há libertação no nome de Jesus Cristo, e é nisso que nós devemos crer. E o Senhor assegura que aquele que guarda os teus mandamentos, que ama o Senhor, esse nasce em Cristo e tem uma nova história, amém? Então não importa a raiz má que você teve, se você tem Cristo na sua vida, você é uma nova criatura, amém? Aí eu trouxe a mensagem de Ezequias, acerca das guerras e da grande nação da Assíria que se levantou contra ele. E a Assíria era uma superpotência, e o rei Ezequias tremeu e temeu quando aquela superpotência se levantou contra eles. Mas ele foi no Senhor. Ele tinha intimidade de colocar todas as suas circunstâncias na mão de quem? Do Senhor. E ter raízes de intimidade faz com que a gente busque socorro em quem? Em Deus. E Ezequias fez isso, procurou socorro em Deus, e Deus fez algo maravilhoso no reino, por causa de Ezequias, por causa do posicionamento do rei. E o Senhor disse para ele: olha, o remanescente lançará raízes para baixo, e os frutos darão para cima. O Senhor estava falando assim: olha, Ezequias, não se preocupa, porque Babilônia, o rei da Síria não mexeu com você, ele mexeu comigo. E nós aprendemos que nós não precisamos defender Deus,
A gente tem que confiar em Deus, porque Deus é suficientemente grande para se defender e para nos defender também, amém? Isso é maravilhoso. E nós vimos que o Senhor acabou, dizimou com o exército assírio, com mais de 180 mil homens. Segundo o nosso historiador futebolístico Robson Nobre, cerca de 180 mil pessoas é equivalente a 3 Morumbis lotados. Pensa que loucura, era mais ou menos o exército dos assírios. E o Senhor mandou um anjo e acabou com todo o exército. Dormiram vivo, acordaram morto. Acordou morto, irmão? Brrr, não dá, né? Aí, o rei recebeu um chamado e foi para a sua terra, e quando ele estava prostrado diante do seu Deus, que não era Deus de verdade, os teus filhos esfaquearam pelas costas e mataram o próprio pai. E acaba assim o capítulo de número 19 de 2 Reis, falando do triunfo que o Senhor dá a Ezequias, destruindo o exército dos assírios. E a gente entra no capítulo 20, versículo de número 1, e eu quero te convidar a ler comigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e à cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Ministra as nossas vidas, cura-nos, liberta-nos, ensina-nos, transforma-nos. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos ter raízes profundas no Senhor, ao ponto das circunstâncias não nos abalarem. Conduza-nos essa noite, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O interessante é que Ezequias, ele acaba de viver algo sobrenatural com o Senhor. Um exército inteiro é derrotado, o rei que o perseguia é derrotado, e ele estava vivendo um momento de triunfo. Imagina o alívio dele. Deus está comigo. Deus ganhou uma guerra sem eu chamar um general e sem eu convocar exército. Deus está do meu lado. E o interessante é que o versículo 1 do capítulo 20 diz que naqueles dias, passando aquilo, naquele tempo, Ezequias
ficou doente. A vida é complicada, né, irmão? Tem dia que um dia a gente tem vitória, no outro dia a gente tem levantes e mais levantes, situações que nos cercam e nos assolam. A vida ela é desse jeito, meu irmão. Há um dia bom e há um dia mau. Eu te convido a lá no YouTube, na minha página do YouTube, no meu canal, escutar a mensagem: a vida não é um comercial de margarina. A vida não é um comercial de margarina. A gente acha que a vida vai ser um comercial de margarina. Já reparou que o comercial de margarina é todo mundo bonito? Sempre tem um sol brilhando, está todo mundo lá na mesa, passando a quali. Engraçado que a margarina é a peça principal do comercial, porém sempre tem presunto, queijo. Numa mesa com presunto, pão de queijo, mas eu vou comer margarina, irmão. Mas tem lá. E a estratégia de marketing é bonita, é sempre todo mundo sorrindo. Parece comercial de absorvente, parece que mulher não tem TPM. Sempre livre. Cara, os homens acham mais engraçado que as mulheres. Mas é sempre assim, é sempre sorrindo, é sempre alegria. Mas há o dia mau, e nós temos que nos preparar para o dia mau também, meu irmão. E Ezequias, ele vive isso, ele acaba de ter uma vitória fantástica. Ele não, o Senhor. E naquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. E o interessante é que a enfermidade que Ezequias estava tendo era uma enfermidade praticamente que estava deixando ele quase morto. Meu irmão, isso aconteceu há mais ou menos 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, meu irmão, uma gripe te matava. Uma febre era capaz de matar. Não havia analgésicos, não havia dipirona, não havia bezetacil. Hoje você está com a garganta inflamada, você toma uma bezetacil no lombo e já era. Dói, mas sara, não é verdade? Naquela época não tinha. Naquela época, uma enfermidade poderia matar. E a gente pode ler aqui que o diagnóstico, a princípio, era de uma úlcera. Algo que estava para fora. Algo que provavelmente era visível, porque o profeta diz: coloque o emplasto sobre a úlcera. Então era algo visível, como se fosse um tumor ali para fora. Sentença de morte. O rei, ele está tão aflito, tão aflito. O interessante é que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, o Ezequias, ele escreve uma canção, e a gente pode imaginar o tamanho da aflição de Ezequias. Isaías 38, olha só que interessante, 38 versículo 9, Isaías 38 versículo 9, isso aqui é a canção de Ezequias. Eu disse, versículo 10, eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida de longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como um tecelão, me cortarás a vida da urdidura. No dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Olha a declaração de de Ezequias acerca da sua enfermidade. Ele não tinha mais força, meu irmão. Ele estava declarando ali que ele não tinha mais força e nem esperança, porque os olhos dele se cansou de olhar para cima. Ele fala que, como um leão, até os ossos deles foram triturados. Pensa a sensação
Ele diz que ele gemia como uma andorinha, agonia, aflição. Relato deste homem que acabara de ver o Senhor guerrear por ele. E aí, mas para alívio desse rei que tem essa enfermidade mortal, Deus manda um profeta, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei está lá enfermo, sofrendo, e a gente pode entender que Isaías estava à beira da morte. Por quê? Porque quando o profeta fala para ele que em 3 dias ele iria ver o templo, ele não acredita, porque a situação que Ezequias estava era tão grave que ele não achava que ele passava de 2 dias e não chegaria ao 3º dia. Aí, provavelmente um mordomo, um serviçal do rei fala: Senhor, o profeta Isaías está aí. De repente há uma esperança no coração de Ezequias, e chega o profeta, marchando, e diz: eis que te digo, você não vai passar dessa, arruma a tua casa. Poxa, senão, que profeta é esse? A gente acha que tudo aquilo que Deus vai falar é sempre para nos alegrar, né? A gente acha que Deus sempre vai vir para falar alguma coisa que agrade o nosso coração, mas nós não temos um Deus que mente, nós temos um Deus que é real e é verdadeiro, e Ele não mente. Nem tudo que é profecia vai de acordo com aquilo que você quer ouvir, meu irmão. Ezequias, você não vai sobreviver, arruma a tua casa. Sabe, eu quero parar para pensar nessa palavra do Senhor para Ezequias. Ezequias olha para o Senhor e fala assim, o Senhor olha para Ezequias e fala: Ezequias, você não vai passar dessa, então começa a arrumar a tua casa. Eu acho que é um sinal de carinho de Deus para Ezequias. Deus não está alimentando uma falsa esperança em Ezequias, mas Deus está alertando Ezequias: Ezequias, você é um rei. Ezequias, se quando você morrer, porque você vai morrer, alguém tomará o teu lugar. Então Ezequias, eu quero te pedir, Ezequias, presta atenção em que você está preparando para assumir o teu lugar, Ezequias. Que semente você vem plantado, Ezequias? Ezequias, presta atenção, porque você vai, mas o seu serviço tem que continuar. Sabe, meu irmão, isso nos alerta acerca da nossa vida. Nós passaremos. Eu fico pensando, será que quando eu morrer, o meu filho vai querer continuar servindo ao Senhor? Será que quando eu morrer, a minha filha continuará se alegrando em servir ao Senhor? Por isso nós temos que cuidar da nossa casa, para que a semente continue indo além. E o Senhor alerta Ezequias: Ezequias, há um reino, e esse reino ele está bem, porque você está na minha presença. Ezequias, cuida da tua casa, porque a tua casa está bagunçada, e quando você for, o negócio vai ficar estreito. E a gente sabe pela história que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Só que o seu sucessor, o seu filho, não agradou o Senhor. Por quê? Porque Ezequias não cuidou da sua casa. De repente, meu irmão, você é uma maravilha na presença de Deus. Você é uma mulher de oração, um homem de oração, você é uma pessoa de fé, você tem talento para pregar, você tem a unção do Senhor para falar do Evangelho, tudo, mas você esquece de cuidar da tua casa. Do que adianta? A gente veste um paletó de madeira, e aquela semente bonita, e aquele trabalho bonito, e aquela geração bonita no Senhor, morre junto com a gente. É hora da gente olhar para dentro das nossas casas, porque aqueles que têm raízes profundas com o Senhor, por mais que possa ser cortado, ele renascerá. Eu vejo um pé de graviola que tem na minha casa. Se você for na minha casa, na esquina tem um pé de graviola. Meu cunhado deu a louca outro dia, falou: estou cansado desse pé de graviola, estou cansado, vou cortar. Cortou o pé de graviola, era uma árvore grande, bonita, dava umas graviolas. Estava cansado de varrer as folhas, tadinho. Aí, é sério, coitado.
varria as folhas, aí cortou o pé de graviola, ficou só o toco do pé de graviola, só o toco. Esses dias eu estava passando ali, e o pé de graviola começou a nascer de novo, folhas verdes, novas, e daquele toco morto, uma nova árvore está nascendo. Aí veio umas formigas enviadas de Satanás, acabou com o pé de graviola, deixou no toco. Aí depois que elas comeram todas as folhas, elas foram embora, ficou lá o toco seco de novo, e as folhinhas não conseguiu insistir de novo em querer nascer. E aí as formigas, quando as folhas começaram a nascer de novo, as formigas foi se levantar. Eu falei, não, Satanás, agora não. Saquei de um veneno para a formiga e pulverizei toda a árvore. Eu te convido a passar lá na minha casa e você vê a árvore de graviola que está nascendo, da onde não tinha. Sabe por quê? Porque cortaram a parte de cima dela, mas não tiraram as raízes. E o que nós estamos fazendo nas nossas casas? Será que quando formos poldados ou ceifados, ainda terá uma árvore louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dando frutos dentro da nossa casa? E aí? Vocês ficaram tão quietos? Vocês ficaram pensativos? É de se pensar. Ezequias, cuida da tua casa, cara, porque dessa você não passa. Ezequias, ouvindo essa notícia, porque Deus não dá falsas esperanças para ninguém, viu, meu irmão? Quem dá falsa esperança para o homem é o homem, porque Deus é verdadeiro e real, Ele não dá falsas esperanças para ninguém. Amém? Você pode se decepcionar com a resposta de Deus. Ai, Senhor, eu queria tanto aquela pessoa amada de volta. Ele não presta para você. Ai, Senhor, não vai funcionar, querido, não vai. Não vai. De repente você pode, de repente essa aqui já foi uma resposta de Deus para você. Mas, meu amado, o interessante é que diante da certeza do fim, porque pensa na sentença de Deus, você não passa dessa. Não foi um médico que falou para Ezequias, não foi um profeta que falou para Ezequias, não foi ninguém que disse para Ezequias, foi o próprio Deus que falou para Ezequias, dessa você não passa. O que é isso? Sentença de morte, está assinado, decretado, acabou, é uma coisa certa que vai acontecer, porque o próprio eu sou disse que vai acontecer, então se vai acontecer, vai acontecer. Aí eu quero falar da profundidade. Diante disso, diante da palavra do Senhor, Ezequias vira o rosto para a parede. Ele está deitado. Ele não está enfermo? Ele está deitado. Ele vira o rosto para a parede, porque não tem mais para ninguém para ele olhar. Ele não tem força nem de olhar para o céu mais, como ele declara. E ele ora. Sabe o que eu vejo? Eu quero ler, vamos ler a oração de Ezequias. É uma oração longa, meu irmão, uma oração gigantesca. Versículo 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Ezequias não fez uma oração longa. Ezequias não tinha nem força para orar mais, ele estava enfermo. Ele só tem capacidade de virar para a parede e orar, e dizer: lembra-te agora, ó Senhor, eu te peço que de modo tenho andado diante de ti em verdade. Ele não tem coragem de pedir para Deus curá-lo, ele não tem coragem de pedir para Deus mudar a situação, ele não tem coragem de pedir um plano de saúde, ele não tem coragem de fazer nada, ele só está pedindo: Senhor, lembra que eu te servi, lembra que eu te servi. Aí eu quero pensar numa coisa: às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente pede, e as coisas muitas vezes não saem do jeito que a gente quer.
Será que a gente tem a coragem, a fé, o amor e a verdade de acreditar que Deus existe, e mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, a gente apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor pode não ter feito, mas o Senhor continua sendo Deus. Olha o que Ezequias mostra para a gente, olha o tamanho da profundidade da fé de Ezequias. É uma fé que mesmo diante de um diagnóstico reverso, mesmo diante daquilo que Ezequias não gostaria de ouvir, Deus não deixou de ser Deus. É embaçado isso. Às vezes as pessoas, elas procuram Deus por causa daquilo que Deus pode dar ou pode oferecer, e se Deus não dar, e se Deus não oferecer, parece que Deus deixou de ser Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, a porta fechou. Mas Deus continuou sendo Deus para Ezequias. E aí a oração dele não foi uma oração de: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer um jejum agora de 24 horas, porque eu não passo de 48. Ó Senhor, agora eu vou me consagrar, fazer um sacrifício enorme. Não, ele só vira o rosto para a parede, nem para o templo ele vira a cabeça, nem para o templo ele se direciona, porque existem situações da nossa vida, que diante de um impacto negativo, nós devemos, aonde quer que nós estejamos, dobrar os nossos joelhos e curvar-nos diante de Deus. E ele faz uma oração pequena, e ele fala que ele andou reto diante dos olhos do Senhor, e depois ele passa todo o resto da oração chorando amargamente. Nós temos um Deus que é real, amém? Nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que vê. O interessante é que o Isaías, o profeta, foi lá, profetizou, né? Eis que te digo, dessa tu não passarás. Você imagina Isaías fazendo isso? Não, você imagina? Eu também não. Por que os nossos profetas são tão jaspion? Você imagina Jesus fazendo isso? Está vendo? Não sei, eu não consigo. Isaías vai lá, dá o recado, vira as costas, vai embora. E quando ele está no pátio ainda do palácio, quando ele ainda mal saiu do palácio, Deus faz: ei, Isaías. Pois não, Senhor. Volta. Como assim, senhor? Você está me tirando, né? Você está vendo o imediatismo do diagnóstico de Deus e da oração de Ezequias? Às vezes as coisas estão erradas para você e você fala assim: ai meu Deus, não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu orar. Ai, não vejo a hora de chegar no domingo, pedir para o pastor fazer uma oração no final do culto. Ai, não vejo a hora de trombar com a irmã fulana de tal, porque ela é mulher de oração, ela vai me trazer uma resposta. Não, diante das adversidades na vida, imediatamente devemos nos prostrar ao Senhor e orar a Ele. Nós temos intimidade. Nós temos intimidade. Aquele que tem profundidade com o Senhor não precisa de outro para chorar diante de Deus. É isso que falta nas nossas vidas: intimidade, profundidade. Saber que nós podemos chorar diante do Senhor. Aí, por favor, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, por favor: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Imediatamente Ezequias se prostra ao Senhor. Imediatamente o Senhor traz uma resposta para Ezequias. Deus é um Deus da vida, Deus é um Deus do amor, Deus é um Deus que olha para as nossas circunstâncias. Deus, Ele não só ouviu a oração de Ezequias, como Deus viu as lágrimas de Ezequias. Isso é uma coisa muito importante, meu irmão, porque a gente tem um Deus que ouve e um Deus que vê. Às vezes tem nego diante de Deus falando: ai Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor Deus, me leva nas nações, eu quero ser teu filho, Pai, pode fazer o que o Senhor quiser de mim, eu estou aqui para te servir, me dá o teu Espírito sem medida, que eu possa orar pelos enfermos, eles possam ser curados, que eu possa impactar essa geração com a minha vida. E Deus está ouvindo e Deus está falando: pô, legal, gostei, opa, a oração está boa,
Só que aí Deus está lá, pô, estou ouvindo, maneiro. Aí ele fala, quem estava fazendo essa oração? Ah, você está fazendo essa oração? Que legal, peraí, a oração está boa, mas é desse jeito? Porque tem gente que ora e vive uma coisa totalmente diferente. Nós temos um Deus que ouve e um Deus que vê. Não adianta falar, tem que viver. Ah, Senhor, eu quero ser usado. Oh, que bênção, olha, eu estou gostando do que eu estou ouvindo. Rapaz, você está sendo usado por quem? Você está se deixando ser usado por todo mundo está te usando, menos eu. É assim? É desse jeito? Nós temos um Deus que ouve e um Deus que vê. E Deus não só ouviu a oração de Ezequias, como Deus viu as lágrimas de Ezequias. Porque nós temos um Deus real. Às vezes tem algumas orações nossas que não estão sendo respondidas, não porque Deus não está ouvindo, mas é porque Ele não está vendo mudança na nossa vida. Ele não está vendo sinceridade na nossa vida. A gente só está assim, eu quero, beleza, se veio, veio, se não veio, tudo bem. Quando Deus fizer eu vou mudar. Não, mude agora e Deus fará. Se posicione agora e Deus fará. Se derrame agora. Junte a sua oração, as suas palavras com as suas ações, e eu te garanto que você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Palavras e ações é o que de fato faz a diferença nas nossas vidas, amém? E o interessante é que o Senhor olha para Ezequias e fala, então Isaías, volta lá agora. Ele nem saiu, é a mesma coisa que ele ter dado o recado aqui quando ele chegou na escola. Isaías chegou na escola, o Senhor falou, volta Isaías, de novo Deus, decide. Porque naquele tempo o Senhor só falava através dos profetas. Não era todo mundo que tinha o Espírito, agora está esculhambado, todo mundo tem o Espírito Santo, oh Deus. Naquela época era só o profeta que ouvia o Senhor. E o Senhor usou o profeta para falar para Ezequias que ele ouviu o que ele tinha dito. Aleluia. Orações sinceras, respostas imediatas. Aí, o Senhor olha para Ezequias e fala, eu vou te acrescentar 15 anos, Ezequias. Você vai sair dessa. E eu vou dizer mais, daqui 3 dias você vai me adorar lá na minha casa. Tipo assim, era quinta, sexta, sábado, domingo você vai estar no culto. Aí ele fala, Senhor, olha o tamanho dessa enfermidade. Aí Isaías fala assim, seguinte, pega uns figos aí, amassa esses figos, faz um emplasto e põe em cima da úlcera. Aí de repente o cozinheiro pensou, pô, se fosse só colocar figo, eu já tinha colocado há muito tempo. O negócio é tão sobrenatural, tão estranho, que o rei não bota muita fé. Ele fala, peraí, para cima de mim, colocar uns figos amassados, não estou botando tanta fé nisso. Meu irmão, o Senhor pediu para colocar o remédio do jeito que Ele quis, mas a cura de fato era Deus que estava operando. Sabe, tenha fé que o Senhor Ele deu inteligência para homens fazer remédios que podem curar, e aquilo que o remédio não puder fazer, Deus faz, fica de boa. Eu lembro do testemunho de uma irmã que chegou aqui diante da igreja, foi trágico. Ela trouxe uma maleta de remédio, está aqui, porque Deus falou comigo que vai me curar, e virou os remédios todos aqui. Eu falei, meu Deus, nunca vi tanto remédio. Aí a gente falou assim, eu falei para os diáconos, não joga os remédios fora, guarda os remédios. Guarda esses remédios aí. Pastor, você não tinha fé? Não, fé eu tinha, quem estava precipitado era ela. Deu alguns dias, ela, os remédios estão aí, pastor? Né, Rô? Está aí os remédios? Tá, irmã. Porque se o médico te deu um diagnóstico de enfermidade, ele vai te dar um alvará de cura também, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro de Jesus olhando para aquele leproso, que vem ao encontro de Jesus e fala, Senhor, se eu quiser, eu posso ser limpo. Aí Jesus falou, claro que eu quero, meu. O que eu mais quero é que você seja limpo. O que eu mais quero é te curar.
Isso não é uma pergunta que você deve fazer para Deus, não, irmão. Ai, Deus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. É claro que Ele quer. Eu quero, seja limpo. Mas é o seguinte, agora você vai lá no templo e se apresenta ao sacerdote, como manda a lei. Sabe por quê? Porque ele vai assinar o seu alvará para você andar livremente para onde quer que você for. Isso vai ser um testemunho lindo para a honra e glória do Senhor. E aí Jesus ainda olha para aquele cara e fala assim, mas você não conta para ninguém, viu? Meu, é impossível um milagre acontecer na sua vida e você ficar de boca fechada. É impossível Deus tocar na tua vida e transformar a tua vida e você não querer compartilhar desse Deus com as pessoas. Por mais que você queira, você não consegue conter aquilo que Deus está operando na sua vida. Quando é verdadeiro, quando é real e quando o Espírito opera. Então o Ezequias ele fica ali, mas Senhor, será mesmo que 3 dias? Qual o sinal? Me dá um sinal de que o Senhor está operando essa cura. Porque acho que nem ele acreditou na oração. Falou, Senhor, lembra de mim. O Senhor lembrou. Mandou o profeta voltar na hora, com uma pasta de figo, coloca aí na úlcera. E daqui 3 dias você vai estar lá, louvando ao Senhor na casa dele. Mas que sinal, Senhor? O Senhor me dá de que eu vou estar na tua casa. Aí o profeta ele fala assim, olha, eu vou dar da sua escolha. Hoje está por gosto do cliente. Você quer que o relógio, que a sombra adiante 10 graus ou 10 degraus, algumas traduções estão falando 10 degraus, ou recue 10 graus ou 10 degraus. Aí o bicho é enjoado ainda. Avançar 10 degraus é fácil. Eu quero ver ela voltar 10 degraus ou 10 graus. E o profeta ora ao Senhor. E o Senhor recua o relógio, a sombra, 10 degraus. Deixa eu explicar isso. Há 3.000 anos atrás, não havia relógio de pulso, amém? Beleza? Isso? Suave. Os egípcios haviam inventado um tipo de relógio que era como se fosse um totemzinho, e conforme o sol ia vindo, a sombra desse totemzinho era projetada em degraus, amém? Esse era o relógio egípcio. E conforme o sol ia se mexendo, a sombra avançava, ou a sombra recuava. Então o que o Senhor fala para Ezequias é o seguinte, você escolhe, ou a sombra avança 10 degraus, ou a sombra recua 10 degraus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ou o sol vai se adiantar, ou o sol vai recuar. Eu estava falando você atrasar seu relógio. E a gente sabe que não é o sol que anda, amém? Apesar da gente falar o sol se põe ou o sol nasce, a gente aprendeu na escola que o sol está parado, e quem se move é a terra, num movimento de rotação e translação. Mas nós falamos que o sol se põe numa figura de linguagem, porque para nós ele está se pondo. E quando o Senhor fala para Ezequias, Ezequias, você escolhe, você quer que a sombra avance 10 graus ou recue 10 graus? Ele fala, deixa eu ver, o Senhor acelerar é fácil, quero ver o Senhor voltar. Que assim seja, para mostrar que eu sou Deus. Eu não só sou soberano sobre a sua vida, eu sou soberano sobre o universo. Você imagina Deus pegando o globo terrestre e fazendo ele girar ao contrário? Porque a gente sabe que não foi o sol que moveu, não, amém? Foi a terra. Ele é soberano sobre a terra. Ele é eterno. Ele é poderoso. E ele mostra para Ezequias que ele é Deus. E Ezequias vive mais 15 anos. Sabe, meu irmão, nós podemos aprender muitas coisas com isso, e nós já aprendemos aqui nas coisas que eu falei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Diante de nossas mais profundas enfermidades, diante dos piores diagnósticos morais, físicos ou espirituais que nós podemos ter sobre a nossa vida, porque muitas vezes até os nossos próprios parentes olham para a nossa cara e falam assim, você vai morrer assim. Quantas vezes nós não temos essa sentença de morte? Você é ruim, você vai morrer assim. Você não vale nada, você vai morrer assim.
você é não sei o que, você vai morrer assim, ou situações terríveis. Esses dias, eu ouvi um diagnóstico de uma moça de 17 anos, que ela está com uma enfermidade terrível, e a enfermidade chama retite. Eu não fazia ideia do que é isso, mas é inflamação no reto. Isso faz com que tudo aquilo que ela coma, e se as coisas atacarem, ela pode vomitar as fezes. Você tem ideia do que é isso? 17 anos, você ser diagnosticada com uma enfermidade dessa, e o pior é o médico olhar para você e falar assim, essa enfermidade não tem cura, mas ela pode ser controlada. Você vai ter que mudar todos os seus hábitos, você vai ter que mudar a tua vida, você vai ter que mudar, você gosta de coxinha? Esquece. Gosta de Big Mac? Esquece. Agora você vai ter que mudar a sua maneira de viver, para que você prolongue os teus dias. O médico disse, ponto final. Sabe o que a tia dela olhou para ela e falou? Sabe o que isso significa? Sei, então, vamos orar. Só isso. Diante das mais diversos diagnósticos das nossas vidas, nós devemos apresentar as nossas vidas para aquele que é o Senhor das nossas vidas. Não se contentar com os diagnósticos, com as afirmações ou com aquilo que disseram que seríamos ou morreríamos. Nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, e a promessa dele é de nova vida, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você vai morrer em Cristo assim e nascer uma nova pessoa, é isso que você vai. Diante dos mais adversos diagnósticos, meus irmãos, nós temos que ter as nossas raízes lançadas no Senhor, porque o dia mau ele vem. Lembra quando o Senhor Jesus conta a parábola da semente? Ele diz que a semente é a palavra. Uma cai na beira da estrada, vem os pássaros e comem. Outra cai no meio dos espinhos, e ela tenta crescer, mas os espinhos a sufocam. E é os cuidados dessa vida, é os prazeres dessa vida, são as nossas agendas e não a agenda de Deus. E tem a semente que cai no meio das pedras, no meio das rochas, e tem um pouco de terra ali, e ela cresce, só que ela não consegue aprofundar as raízes, e quando vem as tentações, quando vem as provações, ela não aguenta, porque a raiz dela não tem profundidade. Mas aquela semente que cai na terra boa, ela consegue firmar raízes, ela consegue ir para baixo. Por quê? Porque ela ouve a palavra, ela guarda a palavra, e quando vem o dia mau, porque ele vem, ela consegue permanecer firme. Eu quero ler com você aqui um texto para comprovar isso daqui, é Mateus capítulo 7, versículo de número 24, Mateus 7, 24, olha que interessante, Jesus fala isso para a gente, 7, 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Jesus está falando assim, aquele que ouve e pratica. Eu vou assemelhar ele a um homem que construiu uma casa com alicerces sobre uma rocha. Por quê? Porque ele diz que vai vir as correntes, vão vir as chuvas, vão vir os ventos, as situações vão continuar acontecendo, porém, por estarmos firmados na rocha, não cairemos. Ele não está dizendo que não haverão problemas, ele não está dizendo que não haverão levantes, que não haverão situações que vêm de contra as nossas vidas, mas elas podem vir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas aqui acontece uma situação semelhante à de Ezequias, aquele que ouve e aquele que pratica. Não basta ouvir, tem que agir, não basta falar, tem que ser, amém? É muito simples. Sempre que eu vejo alguém oscilante, caído, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com alguém que está passando por uma dificuldade, e ele cai, ele está caído,
provavelmente, grande parte das vezes, ele não conseguiu colocar em prática aquilo que ele ouviu. É batata. Olha para a sua vida, todas as vezes que você caiu, todas as vezes que nós vacilamos, foi porque não colocamos em prática aquilo que ouvimos da parte do Senhor. Mas o Senhor afirma para nós, que se tivermos raízes profundas nele, ouvindo a tua palavra e praticando, não cairemos no dia da adversidade. Aleluia. Aí você, de repente tem algum aqui que está falando assim, tudo bem pastor, acreditei, beleza, valeu, isso é legal, gostei, pá, mas então eu quero dar uma de Ezequias então, velho. Falei, você quer dar uma de Ezequias? Quero. Que sinal o Senhor me dá de que Ele vai cumprir isso? Então você é espertinho, você é desses. Você quer um sinal da parte do Senhor de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Tá bom, eu vou orar aqui e o sol vai retroceder. Não. Ele já deixou o sinal de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. João 3,16, abre comigo. Põe aqui, João 3,16. Olha o sinal do Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou dizer assim, Deus te amou de um jeito tão grande, Deus te amou de um jeito tão grande, que Ele mesmo se fez carne, e morreu no teu lugar, não para te curar, simplesmente, de uma úlcera, e te dar 15 anos de vida, para te dar eternidade. Olha isso. Você, tá, mas eu preferia ver a sombra voltar. Às vezes a gente quer ver milagre para acreditar, mas tem algo mais maneiro ainda, negão. O negócio é muito mais louco, velho. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Tá bom, se isso não bastar para você, Deus vai confirma com você, aquele que crê em Jesus Cristo, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O que isso significa? Que a maior confirmação para aquele que crê, não é ver as coisas retroceder, é saber que o próprio Deus mora dentro dele. E quantas vezes você não esteve sozinho e não viu sinal miraculoso nenhum? Quantas vezes você não esteve aflito? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que já têm Jesus Cristo em sua vida, aqueles que estão firmados na rocha, viu situações se levantarem de maneiras tamanhas contra as suas vidas, e quis se apegar da esperança de Cristo Jesus, e disse, Senhor meu Deus, me fortalece, porque eu não sei, eu não tenho mais força, tira de mim o espinho dessa carne. E o próprio Senhor ministrou o seu coração e disse, ei filho, calma, eu estou contigo. Quantas vezes nós não passamos por isso? Quantas vezes o Senhor não nos ministra na nossa intimidade, quando nos colocamos na presença dEle? Porque agora, a gente não precisa mais de Isaías, de Ezequiels, de Amós e de qualquer outro, Eliseus, porque nós temos o próprio Espírito de Deus habitando naquele que crê, e Ele ministra o coração daquele que crê em Cristo Jesus. Sabe o que eu estou te dizendo essa noite? Eu estou te dizendo essa noite, que Deus quer dar uma certeza que Ele existe, e que Ele pode mudar a sua vida. Ele quer morar em você, porque Ele te amou. E se você ainda não teve esse encontro, se você ainda não teve essa certeza dentro de si, foi porque talvez alguns homens mal intencionados disseram que você não podia ter o Espírito de Deus. Você quer aceitar Jesus? Tudo bem, você pode aceitar Jesus, mas depois você vai ter o batismo com o Espírito, só depois. Não, o Senhor Jesus diz que aquele que crê e tem os teus mandamentos, Ele virá e se manifestará a Ele. E crer em Cristo
como a palavra diz, por causa de Jesus Cristo, em nós é dado o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo. E isso nos dá uma paternidade, nos faz ser filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Não importa quem foi seu pai, não importa o seu diagnóstico, não importa a sentença que deram sobre a sua vida. Em Cristo Jesus, Deus quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Mais do que tudo. Eu posso ver aqui, eu posso sentir que existem irmãos aqui nesse momento que estão conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo dentro de si. Eu consigo ver nos olhares aqui. Pessoas que o Espírito está gritando: ei, lembra que você é filha. Lembra. Um dia você me ouvia muito mais, agora você tem me ouvido um pouco menos. Mas volte a me ouvir. Volte a dar ouvidos a mim. Está repreendido. Volte a me ouvir. Volte a saber quem você é. As circunstâncias não são maiores do que o seu Deus. Deus quer intimidade. E na intimidade, Ele te trata. Às vezes você está esperando um sinal de fora, para ver um Deus que já está dentro de você, por intermédio de Cristo Jesus. Mas para isso você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa acreditar que Jesus é real. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Foi o mundo que criou um Jesus de religião, um Jesus de dogmas. Jesus é uma pessoa, e uma pessoa que te ama. Ele é uma pessoa, e é uma pessoa que te quer. Ele não morreu na cruz para dizer: ai, tá aí, tá vendo, pecador? Não, Ele morreu na cruz porque Ele te ama. Ele morreu no teu lugar. Para quê? Para você virar um crentão? Não, para você virar um filho de Deus, que caminha, que anda, que vive e que confia. Eu quis trazer essa série de mensagens para vocês, meus irmãos, para mim também, porque a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. A gente precisa resgatar nossa identidade de filhos. E o Senhor quer falar com você. Ele quer te mostrar quem Ele é. Mas faça como Ezequias. Não só ore, viva. Ouça e pratique. E assim as suas raízes estarão profundas. Porque as circunstâncias se levantam, mas o nosso Deus é maior que as circunstâncias. E eu quero convidar somente você que quer entregar totalmente sua vida a Jesus, aceitar o sacrifício dele na cruz e dizer: Senhor, por mim, eu quero é o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. A semente foi lançada e hoje eu sou a terra boa, e eu vou deixar essa semente germinar. É necessário muitas vezes essa afirmação para algumas pessoas. Fica marcado muitas vezes na sua história o dia em que você aceitou Jesus. E é muito interessante esses testemunhos, porque as pessoas elas falam assim: pastor, eu nem sei como eu fui lá para frente, mas eu fui. Eu fiquei no primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, eu estava ouvindo os louvores, eu falei: não vou lá para frente, mas de repente eu já estava lá. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que me chamou, e esse dia fica marcado na nossa história. O dia que de fato a gente entrega nossas vidas nas mãos do Senhor. O dia que a gente volta para Ele e diz: Senhor, me perdoa, porque eu estava longe, vivendo a vida do jeito que eu queria, mas agora eu quero estar contigo. E eu quero orar com você. Eu pessoalmente quero orar com você hoje, aqui, do seu lado. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Deixar Ele ser o Senhor da sua vida, mudar o seu diagnóstico, a sua história, e dizer: eu
receba o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, entrega a minha vida plenamente a Ele. Eu quero orar com você. E enquanto vão ministrar uma canção, eu vou estar aqui te esperando para orar com você, em nome do Senhor Jesus.